pessoal, tudo bem com vocês? Então nesse vídeo eu vim falar sobre como Star Wars conquistou o universo, o passado, o presente e o futuro da franquia multibilionária do Chris Taylor. Eu recebi esse livro da editora Aleph. Bom, antes de começar a falar sobre o livro propriamente dito, eu queria contar pra vocês um pouquinho da minha vida com Star Wars. Na realidade, eu descobri Star Wars meio tarde, assim. Eu comecei a assistir os filmes, eu não sei se foi 2006 ou 2007, eu tava no segundo grau. E eu descobri a série, assim, e eu fazia maratonas com as minhas amigas. A gente assistiu 6 seguidos, assim, a gente assistia tipo os 3 num dia, dormia, acordava, assistia os outros 3 logo no dia seguinte. E era divertido, mas uma coisa que eu lembro de ter me marcado, principalmente quando eu assisti a trilogia antiga, né, que é a 4, 5, 6, foi que, por mais que eu nunca tivesse visto os filmes inteiros, ou eu não tivesse essa memória de assistir os filmes inteiros, eu entendia algumas coisas, eu sabia quem eram algumas pessoas, tipo, eu sabia quem era o Mestre Yoda. E a partir disso, várias referências que eu tinha passaram a fazer sentido pra mim. Então agora, tipo, por mais que eu soubesse quem era aquele homenzinho verde, soubesse que aquele era o Yoda, agora sim eu entendia quem ele era, o que ele fazia, o que ele dizia e tudo mais. E é muito interessante porque eu lembrei muito dessa minha experiência com a série quando eu li esse livro aqui. Essa aqui é uma espécie de biografia do fenômeno Star Wars. E o Chris Taylor vai então buscar como que Star Wars surgiu, quais foram as referências e o que aconteceu com isso depois do filme, assim. O livro me interessou muito logo que eu vi, porque eu acho pensar em Star Wars como um fenômeno cultural algo muito interessante. Porque além dos filmes, Star Wars criou muita coisa, a franquia é gigantesca. E nem tudo depende do George Lucas, que é o criador original. E isso que é interessante ver como a história saiu desse criador e passou a fazer parte de uma coisa muito maior. Bom, o Chris é jornalista e ele juntou muitos anos de experiência dele para fazer então esse livro. Tem muita pesquisa envolvida, é muito legal perceber isso. Ele começa comentando como é muito difícil encontrar alguém que não tenha visto Star Wars. E entre as pessoas que não viram o filme, aquelas que não tenham referência nenhuma. Porque, como eu, antes de ver os filmes, a maior parte das pessoas que não viu sabe alguma coisa desse universo, sabe o nome de algum personagem ou de outro. Enfim, então é difícil achar pessoas imunes ao fenômeno como um todo. E ele vai contar aqui pra gente logo no comecinho do livro algumas pessoas que ele encontrou que eram imunes a esse fenômeno e contar como que foi isso, o que aconteceu e tal. E é bem interessante, assim. Depois disso ele conta pra gente também como surgiu o primeiro filme. Então esse momento é um pouco mais sobre o George Lucas e como ele criou e como ele chegou ali. Tem um pouco também sobre a carreira anterior do George Lucas, né, o que ele fez antes de fazer Star Wars. Então também fala um pouco sobre isso. Mas esse livro não é sobre o George Lucas, tá? Porque depois que os filmes começam a ser feitos e começam a fazer muito sucesso, começa a ter brinquedo, por exemplo, então ele vai contar a história dos brinquedos de Star Wars. Começa a ter várias outras... Ele vai falar muito sobre a relação do George Lucas com os estúdios de cinema, né? Como que foi conseguir estúdio, qual era a expectativa. Na realidade, o estúdio tinha uma expectativa muito baixa com Star Wars. Realmente não esperava que fosse tudo isso que se tornou. Então é muito interessante ver como que essas coisas foram sendo desenvolvidas. Depois ele também vai falar sobre os grupos de fãs que começaram a surgir, grupos temáticos que faziam fantasias específicas e o que são esses grupos hoje, né? E muitos continuam existindo e como que isso funciona. Eu não tinha ideia de tanta coisa, eu não sabia que existia tanta coisa de Star Wars. Isso me surpreendeu muito, eu fiquei muito chocada em saber alguns. Assim, não chocado ruim, mas assim, um chocado legal, assim, fiquei surpresa com muitas das histórias que ele contou aqui. Conta também como depois de um tempo Star Wars passou a ser uma coisa que não era só de controle do George Lucas, como as histórias foram continuando a existir, como teve o universo expandido de autores, né, os outros livros que faziam parte desse universo e tudo mais. O livro termina quando
a franquia é comprada pela Disney. Então ele não comenta nada assim muito grande, assim, muito profundo sobre essa nova fase Star Wars e sobre como é o filme novo, por exemplo. O filme novo não existia ainda quando o livro foi publicado. Uma outra coisa que eu acho interessante do livro é que o Chris não tem muitos problemas em assumir problemas dessa história. Então, em determinados momentos, cada uma das pessoas envolvidas diz uma coisa ou não se sabe bem ao certo o que aconteceu. E ele deixa isso claro pra gente. Então, me parece ser um jeito um pouco mais sincero de contar essas histórias, sem assumir assim um lado tão forte. Bom, uma coisa que eu acho que poderia ter sido legal se tivesse, que não tem no livro, é uma linha do tempo de tudo que aconteceu com Star Wars. Eu acho que seria bem interessante, mas é que eu gosto desse tipo de material bem visual, então eu acho que pra mim teria feito muito sentido nesse livro. Bom, eu acho que depois de tudo que eu disse, eu também não preciso dizer que esse aqui é um livro pra quem já conhece Star Wars, assim. Você não, assim como eu não sou uma conhecedora profunda, você também não precisa ser um conhecedor profundo de Star Wars, mas eu acho que ele não faz sentido se você ao menos não viu os filmes e não gosta assim dos filmes, né? Eu acho que daí ele não faz muito sentido. Ele não é exatamente uma introdução pro mundo de Star Wars ou nada assim. Ele tenta explicar o fenômeno cultural Star Wars, mas eu acho que quanto mais do fenômeno você conhece, eu acho que mais você vai ficar interessado em ler o livro. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar desse livro. Se você já leu ele, me diz o que você achou nos comentários. E caso você tenha alguma pergunta ou quer saber se tem alguma coisa no livro, enfim, é só deixar nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até logo. Tchau, tchau.